Boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui, então, para a quarta sessão da mostra itinerante do Prêmio PRVG, e com essa sessão nós encerramos essa mostra. Hoje nós vamos assistir a 3 filmes, e a duração da visionagem desses filmes fica em torno de 2 horas. Então, como a gente está começando às 2h30, a gente pode combinar de retornar para o debate às 4h30. Eu queria começar, então, agradecendo ao CAV, ao Comitê de Antropologia Visual e à Comissão de Organização do Prêmio PRVG pelo apoio, né, pelo estímulo também ao acontecimento dessa itinerância, e dizer que essa mostra aqui está acontecendo, então, a partir de uma colaboração entre laboratórios, né, entre o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som, que é o LEPAIS, e o LABOME, que é o Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará. A gente vai começar, então, com Canto de Família. Canto de Família é um filme que foi dirigido pela Paula Bessa e pelo Mihai Learra. Eles estarão com a gente aqui no debate. Esse filme, então, Canto de Família, ele recebeu o 2º lugar na categoria longa-metragem. Ele é de 2020 e tem 74 minutos. Depois a gente vai assistir Carlos Caps Drag Race, de 2022, 25 minutos, também dirigido pelo Mihai Learra e premiado, então, com o 1º lugar na categoria Filme Etnográfico de Média-metragem. E, por fim, assistiremos, então, Cybershota, que também é de 2022, com duração de 19 minutos, também dirigido pelo Mihai Learra, e foi premiado com o 2º lugar na categoria curta-metragem. A gente vai disponibilizar os links para vocês assistirem aqui no chat, e voltamos, então, às 4h30 para o debate. Tá bem? É um desafio aqui apresentar vocês, né, porque e acho que isso também reflete nas produções de vocês, né, que são incríveis. Não é por acaso também que o Mihai foi premiado aí em 3 categorias, né, Mihai, com participação em 3 filmes. Então, queria dizer que a gente está muito honrado aqui com a participação de vocês, honradas e honrados. E a gente abre, então, para o debate. Eu vou começar propondo algumas questões bem amplas para os dois, né? O professor Nilson Almino também daqui com a gente, né, do LABOME. Essa organização é uma organização conjunta, né, LEPAIS e LABOME. A professora Cláudia Turramalin também está aqui, está no auditório do cinema, que a gente está fazendo essa transmissão para os estudantes também da cadeira de Antropologia Audiovisual. E também aberto à comunidade. E essa experiência de assistir os filmes de vocês no cinema, assim, é incrível, né? É bárbaro, assim. Percebo que nos filmes de vocês tem muito de sensorialidade, né? A questão do sensorial está muito presente. E esse espaço, né? Esse lugar ideal, assim como o cinema para assistir, contribui muito para a percepção daquilo que vocês estão compartilhando com a gente. Eu fiz uma série de anotações. Deixa eu ver aqui as questões. Uma questão que eu vim fazendo, né, nas outras sessões que eu tenho falado é a questão do equipamento, né, até que ponto o equipamento profissional é importante ou é determinante, né,
condiciona, por exemplo, quem está começando a participar ou a não participar, né, da produção de fotografia e vídeo, quando muitas vezes não há recursos para isso, né? A gente vê aí no caso da Núbia, ela mesma traz, né, uma resposta possível quando ela traz, né, a câmera Cybershot para trabalhar na cena paulista, assim, eu achei incrível. E acho que também serve como motivação para a gente pensar o próprio campo antropológico, nossa própria prática, né? Deixa eu ver aqui. Então, as perguntas mais gerais seriam, né? Como que se deu o processo de ingresso da câmera em campo? Né? Como que vocês... como que se estabeleceu essa relação? Né? Quais foram as negociações necessárias? Né? O tempo de envolvimento de vocês com esse campo, com essas pessoas, porque são coisas que refletem, né, no tipo de relação, no tipo de intimidade que se estabelece também com a câmera. Por enquanto seria isso. O professor Nilson está levantando a mão, pode falar, Nilson. Não, estou esperando você terminar a pergunta, porque eu também teria umas perguntas para fazer. Então, vou fazer só mais algumas aqui, tá? São questões bem abertas, assim. Como que as interlocutoras, né, os interlocutores participaram do processo de montagem do filme? Se eles participaram, né? Se houve um momento em que vocês viram os trechos juntos, conversaram e enfim, pensaram a própria montagem do filme. E o que vocês diriam, assim, para quem está pensando em trabalhar com etnografias do sensível, né, com o mundo sensorial, em relação ao que se precisa de equipamento mínimo, assim, e também os desafios, né, no momento da edição? Teria outras perguntas, né, 1000 perguntas, mas vou deixar assim, passar para o Nilson, depois a gente vai falando mais. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns aí, né, a Paula, Mihai, né, agradecer a presença deles aqui conosco, muito nos honra. E, assim, só complementando um pouco, né, o que Daniel já colocou, com relação às minhas dúvidas, né, minhas questões, qual foi a relação desses filmes com a pesquisa acadêmica, né, se houve, né, algum tipo de relação e como é que foi isso. Uma outra questão também como foi a escolha da estética, né, dos filmes, porque me pareceu que são filmes de observação, né? Quer dizer, os pesquisadores pouco aparecem, né, na cena. A câmera está mais observando, né, os acontecimentos, ou, no caso do Cybershot, no Drag Race, né, os interlocutores já conversam mais, né, com a câmera, mas no outro filme, esqueci agora o nome, desculpa, Canto de Família. Isso, já no Canto de Família não, né, foi mais uma coisa de ficar observando, né, as coisas acontecendo. E aí, nesse caso, né, assim, também como foi o combinado, né, com as pessoas que apareceram, com os personagens, né. Queria que vocês falassem um pouquinho dessas questões. Muito grato aí pela presença. Oi, gente. Não sei se o Mihai queria começar. A gente faz um bloco, faz mais um minuto. Tá bem baixinho o teu áudio, Paula. Nossa. Deixa eu ver se eu consigo. Porque tá um pouco melhor agora? Não. Quando você se aproxima, fica melhor. Melhor um pouco, sim. Deixa eu ver. Então, vou falar um pouquinho mais próximo também, para poder ajudar um pouco na escuta. Não sei se a gente faz por blocos, assim, talvez a gente pode fazer meio que um apanhado assim, de todas as perguntas, eu falo um pouquinho e o Mihai fala um pouquinho. Isso, perfeito. São filmes
extremamente colaborativos, né, por mais que eles partilhem de abordagens diferentes na forma de posicionamento da câmera, tanto da câmera como do pesquisador em si, como do próprio universo de que eles tratam, né, mas também colaborativos do ponto de vista da nossa abordagem entre a gente como equipe, né, então a gente pode dizer que colaborou nos três, e nesse sentido foram colaborações que aconteceram de formas muito distintas. Eu começaria dizendo que os filmes surgiram de desejos distintos, né? Primeiro que os filmes que derivam da pesquisa de pós-doutorado do Mihai, que são esses dois últimos apresentados, né, o Carlos Capps e a Núbia, e o filme de Cybershota, eles já nasceram de uma pesquisa que se propunha audiovisual, que se propunha dentro da seara de discussões da antropologia visual, né? Então, a visualidade, a lida da antropologia com a visualidade, com o regime de visualidades, e é que isso comunica nesse universo da música eletrônica, e adentrando também o universo de lutas queer, a imagem, ela minha primeira era como se fosse a protagonista, né? Então a pesquisa já se deu já surgiu com essa intenção, né? Não, a pesquisa vai acontecer a partir de uma investigação visual. E no Canto de Família, não. No Canto de Família, respondendo um pouco a essa questão de como aconteceu esse processo, ele veio de como eu posso dizer, de uma intenção de traduzir a experiência em campo que era partilhada por nós, estando ali, né? Então, acho que a primeira diferenciação que eu faria seria essa, para a gente começar a discutir um pouco mais os detalhes dessas produções, né, que eu acho que nascem de um mesmo projeto temático, né, que a gente estava fazendo parte musical local, novas trilhas para a etnomusicologia, e a partir daí a gente foi tentando entender quais eram as questões que estavam norteando cada pesquisa, né? E não sei se o Mihai quer complementar alguma coisa antes de eu continuar para as outras perguntas, se está dando para me ouvir ou não. Eu estou te ouvindo bem, não sei o resto, mas sim, queria, na verdade, falar quase a mesma coisa, em sentido que eu acho que hoje em dia o filme etnográfico evoluiu para uma não receita, vamos dizer assim, porque tem tantas abordagens que o nosso campo experimentou ao longo do tempo, que a gente chegou no momento em qual eu acho que estamos competindo com, vamos dizer, com pontos de vista dos nativos, com o mundo digital, com tudo que acontece muito rápido na frente das nossas telas, e acho que a gente não tem o mesmo contexto para desenvolver as nossas etnografias audiovisuais, né? E claro que são projetos que realmente que são projetos acadêmicos que trazem essa metodologia, essas múltiplas metodologias observacional, participativa, colaborativa, e com resultados diferentes, né? Que no caso do Canto de Família, aí temos um filme que claro, é um pouco mais observacional do que os outros, no sentido que a gente não está tão presente assim no filme, mas por outro lado eu não diria que é um filme observacional, que é mais ou menos um filme que vem de uma colaboração profunda e de uma participação intensa no dia a dia das pessoas, e que não é aquele câmera tipo mosca na parede, né?
é uma câmera que interage, que comunica, mas que, tipo, aquelas interações não estão presentes no filme. Aí o outro projeto, que é o Sensor Rhythms, aí é uma abordagem bem mais colaborativa, no sentido de que a gente discutiu anteriormente com os personagens que já têm uma experiência, claro, na produção audiovisual e na produção da própria imagem. A gente tinha que respeitar isso, e eu acho que por isso que esses projetos são realmente com múltiplos autores e tem essa marca da reflexividade dos outros. E claro, por exemplo, que tem essa pergunta da montagem, como os personagens participaram. Claro, a Núbia participou bastante, porque metade do filme são as imagens dela, né? Então, ela que fez a escolha, a gente fez uma proposta, ela viu uma versão, ela apontou algumas alterações. Foi um processo muito de montagem colaborativa, né? E no Drag Race, não tanto, porque já é um filme sobre um evento, aí é muito mais, eu diria que um filme participativo, no sentido de que a câmera está lá e está descrevendo esse processo do que está acontecendo lá, e foi um encontro, foi um filme explosão, assim, de interações, de sons, de imagens, de ação, né? E Canto de Família, claro, a Paula fez a pesquisa, longo prazo, ela estava parte da família quando eu entrei no campo com a Paula. Aí a gente tinha essa familiaridade, que também é um resultado de uma certa colaboração, mas eles não participaram na edição, apenas que a gente mandou o filme antes de tudo. Eles foram os primeiros que viram o filme e claro, concordaram com a nossa visão e gostaram muito, e esse foi o processo. Eu acho que nesse nosso início de fala, né, fica muito claro isso de que, mesmo sendo o mesmo pesquisador, em contextos diferentes, a entrada da câmera tem inícios diferentes, né? Então, eu acho que, por exemplo, ali com a Núbia, você estava meio que compartilhando o interesse pela imagem por essa estética, e você estava preocupado em entender como que ela construía qual era a relação dela com as imagens que ela produzia e como que ela chegava naquele resultado, né? Então, assim, a sua abordagem foi, na verdade, como eu posso dizer, uma tentativa de aproximação do que é a noite, a música eletrônica, a vida em São Paulo, a rua em São Paulo, para ela, né? Então, a entrada da câmera já acontece de uma forma mais... você faz mais uso da entrevista, você usa as imagens que ela produz, então tem uma outra cara, né? E também é uma câmera que não precisa tanto ser negociada, né? Já com as drags, eu lembro que a gente teve pequenas conversas ali durante, e foi algo que surgiu desse evento, como todos entenderam ali que era algo sobre a festa, né? E todos tinham algo para contar sobre a festa. E no Canto de Família, a questão da proximidade dessa interação, eu acho que foi o que permitiu dar esse ar mais observacional, né? E parece que a gente está ali muito tempo com eles. Na verdade, o tempo de filmagem é muito curto, né? A gente filmou ao todo, o quê? 10 dias, eu acho, né? E dá uma sensação de estarmos acompanhando durante muito tempo com a câmera, né? Então, eu acho que o estatuto do trabalho de campo nesses três filmes é muito diferente, né?
porque as drags ali, quando a gente estava conversando com as três, o filme aconteceu ali com elas, foi no momento em que a gente as conheceu. A Núbia foi uma pesquisa sua anterior de encontrar um interlocutor que eu achava que funcionava bem para explicar um pouco dessa questão. E com essa outra, com o Canto de Família, a gente já tem uma coisa que é mais, quase como se fosse um pouco mais, uma forma mais ortodoxa, assim, tem um campo longo e de repente surge um filme dali, né, um desejo de fazer um filme que encontra um rebatimento dos nossos interlocutores e a gente encontra as condições ali também junto do laboratório, né. E acho que esse era um outro ponto que eu queria conversar, porque talvez, eu acho que ter um apoio institucional de laboratório, não necessariamente de equipamento, mas de laboratórios, de lugar onde você possa compartilhar suas filmagens, discutir suas filmagens, discutir o que você tem de material, que você conseguiu produzir em campo, antes de começar o filme, mas você filma. E tem essa, eu estou falando mais dessa perspectiva de estudante de antropologia que está querendo fazer um filme e não sabe por onde começar, né? Então, começa no campo, começa filmando com o que você tem, com o celular, com o que dá. Se tiver como pegar outros equipamentos, se tiver disponibilidade, melhor. Mas aí você vai aprendendo a fazer o filme enquanto você faz, né? Eu acho que o mais importante mesmo é ter também esse espaço de discussão, esse espaço institucional de discussão com os seus pares, com os seus professores, com os seus colegas, porque as coisas vão se desenvolvendo também nesse diálogo. E eu acho que a gente teve muita sorte também de estar dentro de não só do LISA, mas dentro de um projeto temático, em que muitas pessoas estavam discutindo e trabalhando com expressões da música, com fazeres musicais distintos, mas que tinha ali um interesse nessa produção audiovisual. Então, eu acho que isso foi fundamental também, né? Talvez seja até para compartilhar dificuldades, por exemplo, até para discutir qual equipamento funcionaria melhor nesse caso, porque muitas vezes depende muito do caso, né? Com o Canto de Família, o equipamento que a gente usou, eu acho que a gente conseguiu o empréstimo dele no LISA, mas a gente em algum momento usou uma outra câmera que a gente tinha, né? Aquela pequenininha, para fazer um outro tipo de imagem também. Então, assim, você vai percebendo que tipo de imagem você precisa também quando você vai elaborando um pouco a ideia do campo, que tipo de equipamentos vão te ajudar a conseguir aquelas imagens. E isso eu acho que é muito da troca, assim, de formar um grupo mesmo que está interessado nessas questões, né? Eu acho que a gente podia falar, bom, a gente falou um pouco da relação dos filmes com a pesquisa, né? Como vem mesmo da mesma pesquisa, os filmes meio que dialogam de forma muito diferente, mas talvez a gente pudesse comentar um pouco dessa coisa que é comum a todos, que eu acho que é essa questão do sensorial, né? E talvez isso seja um resultado de uma escolha nossa, mas também guiados pela pesquisa interessada em música, né? No fazer musical. Então, eu posso falar de forma mais sólida até, da nossa escolha em relação ao Canto de Família, porque eu já tinha pretendido fazer uma etnografia do sensível, dos sentidos naquele fazer musical. Eu estava lidando com uma realidade extremamente dura e, ao mesmo tempo, os dias passavam com muita leveza, com muita ternura, com muita música. E eu pensava, como eu posso trazer isso para o texto, claro, e logo depois, eu acho que dá conta de um filme, eu acho que esse contraste e essas histórias talvez caibam numa telona, né? E aí eu conversei com o Mihai, e aí a gente chegou nessa ideia de fazer muito focado nos gestos, nos sentidos, naquilo que é mobilizado pelo corpo, e que a música mobiliza no corpo e que o corpo produz a música, né? Então, foi a partir de uma observação bem micro, assim. Eu quero só essa pesquisa visual desses gestos, dessa relação com o entorno, e acompanhando esses gestos e essas sonoridades também que vão surgindo a partir
desse manuseio, seja dos instrumentos, seja da cozinha, seja da pipoca, essa atmosfera que vai sendo criada pela manipulação do que está no seu entorno, né? Enquanto a gente foi acompanhando isso, a história foi surgindo. Então, a gente não tinha esse roteiro em mente de contar uma história que fosse até o Rio de Janeiro, ou algo assim. A gente foi seguindo as trilhas deles, né? Então, eu acho que essa é o que garantiu essa continuidade foi essa observação do aspecto mais sensorial, do aspecto mais sensível, e a gente quis manter até o final, né? Para conseguir amarrar e dar essa coerência e também passar um pouco dessa dimensão desse fazer musical, que poucas vezes é falado, né? Que não... se existe uma perspectiva de desenvolver, digamos, de transformar realidades que passam por dificuldades ou que são vulnerabilizadas, esse aspecto ele é muito mais sutil do que escancarado, né? E ele está muito mais ligado numa questão cotidiana, no estabelecimento de uma rotina, na possibilidade de sonhar, na possibilidade de vislumbrar coisas, de fazer soar, do que necessariamente de ser X ou Y, tornar-se um profissional, e coisas assim, como a gente teria em mente, que seria instrumentalizar o desenvolvimento, né, nesse caso. Não sei se o Mihai quer comentar um pouco sobre a abordagem sensorial dos demais filmes. Também posso dar uma... Bom, claro, eu acho que a abordagem sensorial não foi necessariamente uma intenção, como mais um efeito. Até no Canto de Família, eu acho que foi assim, tipo, vamos ver os gestos, vamos ver o sensível do dia a dia, o que é sensível lá. E claro que a música traz essa dimensão e essa conexão com o sensível. A gente fica mais emocionado, fica um pouco mais, assim, tipo, conectados com o que a gente vê quando a música atravessa a imagem. E no caso dos outros projetos, né, que é uma série que, claro, na base tem essa pesquisa da USP que eu desenvolvi durante o meu pós-doc na USP e como parte do projeto musical local, Novas Trilhas para a Etnomusicologia, juntos com a Paula e outros parceiros da cena mesmo, Leonardo Cravo, que é um produtor audiovisual e um clubber também, um cara que vai para a festa muito, e a gente se encontrou lá e, de fato, a gente pensou em fazer esse projeto juntos, porque a gente estava vivenciando uma coisa juntos com outras pessoas da cena. Então, tudo partiu dessa experiência de campo muito profunda, e eu introduzi a câmera no campo muito tarde, de fato. Inclusive um pouco tarde, porque eu queria gravar mais, porque chegou a pandemia e aí foi muito complicado. Mas, contudo, eu acho que essa experiência de, tipo, viver juntos com as pessoas traz essa inventividade e a sensorialidade também de como você vai fazer esse projeto juntos. Aí depois pensa em formas, em como você pode gravar, quando. E neste caso foi muito diferente. Tem outros episódios na série que não foram muito bem promovados, fazendo uma meia-culpa assim, mas vai chegar em algum momento, vou ter tempo para isso também. Mas tem outras abordagens. Por exemplo, tem um filme sobre uma produtora musical que também faz educação musical. Aí, claro, outra coisa, outra viagem.
e outra abordagem, porque ela não está fazendo imagem, ela está produzindo som, ela faz curso, então a gente pensou o episódio a partir da experiência dela, né? E tem outro episódio que é sobre um performer que faz performance com tem uma TV na cabeça e faz uma crítica das mídias, das imagens da noite, enfim. E lá a gente criou uma poesia audiovisual. Então, assim, não tem uma receita para um tipo de episódio. Cada episódio se adapta. Eu acho que é muito sobre esse processo da adaptação, também com as câmeras, com a parte técnica, né? Acho que hoje em dia a gente está vivendo um momento privilegiado, né? Porque temos acesso a câmeras boas e informações sobre como usá-los e assim, não é como 15 anos atrás, quando estava tudo caro e estava tudo complicado e não sabia como fazer edição. Hoje em dia pode fazer edição um computador básico e razoavelmente barato, né? Então, acho que não tem muito segredo nesse aspecto, porém a gente também temos que aceitar que estamos num projeto privilegiado com acesso nas câmeras, no grupo de pesquisa. Acho que esse que dá força realmente para os projetos da antropologia, ficar parte de um grupo que sempre tem um feedback, sempre tem um apoio, claro, financeiro também, né? Fazer campo, até que não é que você ganha dinheiro, mas tem uma dieta, tem uma coisa que uma diária, desculpa, que você usa, é importante. Tem uma pessoa aqui querendo fazer uma pergunta, pode ser, Daniel? Claro. Olá, boa tarde, tudo bem a todos? Eu sou o Quintino Silva, né? Eu sou bolsista aqui do laboratório do Abome, e eu assisti os 3 filmes e gostei muito, parabenizo a vocês pela produção, muito boa. E eu anotei algumas perguntas aqui, né? E tipo, a primeira seria como que para vocês dois assim afetou, assim, o que mais afetou vocês no processo, né, de gravação, na relação com os interlocutores, quais foram também os perrengues também que vocês passaram, que se teve alguma dificuldade em campo, porque também como é que aconteceu no caso do filme Casos de Família, essa como é que posso dizer, essa liberdade que vocês tiveram com os interlocutores, assim, de gravarem coisas assim, momentos assim, tão que para a gente parece assim tão íntimo, né? Assim, algumas partes, né? Tipo as pessoas descansando, dormindo. Como é que isso aconteceu, assim, de vocês terem esse tipo de conexão, né, com eles? E o que ficou, né, assim, para vocês, né? E em relação ao tempo do filme, assim, se vocês tiveram mais material, ou como foi essa decupagem de vocês, assim, o que fez com que, assim, o filme ficasse um pouco longo, né? E é mais essas perguntas que eu queria fazer. Obrigado.
Obrigada. Talvez... Não, mas a Cláudia levantou a mão, não sei se você quer fazer a pergunta antes. Ou... A gente pode fazer outro bloquinho agora, né? Obrigada, Cristina. Eu vou aproveitar porque eu sei que o Mihai já é noite, que ele tem que trabalhar amanhã de manhã, então a gente vai acelerar um pouquinho. Vou primeiro agradecer a vocês imensamente, é um grande privilégio poder conversar, assistir filmes assim, contagiantes mesmo. E lembrando, como disse a Daniele, que esse evento aqui acontece com um projeto de extensão, mas também de ensino, né, no âmbito de uma disciplina de antropologia visual. Então, os estudantes estão aproveitando muito aí dessa experiência, até porque eles têm que, daqui a 3 semanas, entregar os seus trabalhos também, final da disciplina, né. Então, eu queria enfatizar um pouco mais essa questão de método, né. E, primeiro, assim, como os 3 filmes envolvem essa questão da música, né, da etnomusicologia, são filmes que requerem grande cuidado em termos do registro sonoro e em termos da edição também, né, porque uma coisa é tu editar imagem com falas, outra coisa é editar imagens em cima de música, né, que são demanda outros cuidados, né. Então eu queria saber, assim, em termos do registro, né, como é que se vocês tinham equipe em campo, que tinha uma pessoa com a câmera e outra para som, né, ou se era, como é que fazia o registro do som, né. E aí também alguns comentários assim a respeito, eu vou até me restringir só a Cybershot mesmo, porque eu acho, né, para além da observação participante, que está clara nos 3 filmes, né, no Cybershot tem uma coisa muito da observação flutuante, né, que é uma técnica que me atrai muito assim na etnografia, né, que é sair junto, sair flutuando, né. E ali também tem camadas de imagens, né, camadas performáticas, né, porque são as pessoas que estão performando na rua, e aí a Núbia que a sua própria câmera fotográfica é performativa também, e que sobre essa outra camada tem a câmera filmando, né. Então é como uma mise en abîme, né, como se diz em francês, quando se coloca em espelho, né, aquelas camadas assim. E também eu acho que um outro aspecto assim de método é o aspecto da afecção, né, que tem a ver com essa questão da sensorialidade que vocês estavam falando também, mas que a gente sente muito e que até me pergunto assim, como conseguir estabilidade de câmera num ambiente tão dançante, né, como esse de rua, porque eu acho que o corpo sai dançando justamente porque tu está completamente afetado por aquele ambiente, né. Então, também é uma questão técnica assim, de câmera. E me parece que também a gente pode pensar no Cybershot assim, a questão de uma etnobiografia, né? Não sei se vocês pensam dessa maneira, né? E também de uma fotoelicitação, né? Porque ali, quando vocês estão conversando com a Núbia a respeito das fotografias dela, né, surgem outras narrativas que são alimentadas pela imagem dela, né? E quando ela fala que as fotografias dela têm agência sobre as pessoas, quer dizer que as pessoas se sentem mais bonitas ao verem as fotos dela, né? Também imagino que os próprios filmes de vocês tenham agência sobre os interlocutores de vocês. E aí a outra pergunta, então, seria como é que eles foram se eles se apropriaram dessas imagens, principalmente para artistas, né? Eu acho que a antropologia visual é muito adequada, porque ela ajuda também a promover o trabalho das pessoas, né? E aí, então, essas questões éticas de controle de imagem já facilita bastante. Por outro lado, também tem bastante imagens de pessoas na rua que vocês não podem necessariamente estar pedindo autorização de imagem. Então, também aí emendo a última questão, que é essa problemática da autorização de imagem, como é que vocês lidaram com isso.
prometo me calar agora. Obrigada. Paula, posso começar dessa vez? Porque eu vou começar com a Cybershot. Obrigado, Cláudia, para as perguntas e as observações bem pertinentes e atentas. E estou muito feliz porque, na verdade, não houve muita oportunidade de falar sobre esse filme. Estou muito feliz de realmente começar a falar sobre bom, primeiro eu acho que cada projeto da série foi um acontecimento especial que usou metodologias variadas por cada caso diferente, né? Com a Núbia foi uma conversa muito longa, porque eu encontrei ela muito cedo na pesquisa. Ela estava minha parceira de pista, uma pista etnográfica para mim, para ela um modo de vida, e a gente começou a falar sobre esse projeto depois de um tempo, porque nem sabia quais são os resultados do trabalho dela. Só depois de um tempo, ela estava batendo fotos, você falou, me passa seu Instagram para ver o que você está fazendo de fato. Porque, claro, a gente estava lá vivenciando a festa, né? E depois a gente começou a pensar como a gente pode fazer essa, vamos dizer, essa biografia, um filme sobre Núbia como clubber, photographer e outras coisas. E a gente vem com algumas propostas, né? E uma delas foi, bom, tem esse evento que é SP na Rua, que é muito especial, porque é um evento que acontece uma vez ou duas vezes por ano e é espalhado pelo centro da cidade, um centro que é problemático, que como vocês sabem, né, perigoso, tem esses vários aspectos que envolvem a vida da cidade, do centro, mas quando acontece essa festa, abre para várias coisas. E eu queria, de alguma forma, descrever esse trajeto dela, de bater foto, a performatividade dela, dela como fotógrafa, dela como dançarina, como performer, como o corpo dela atuando, batendo foto, como a câmera vira um tipo de corporalidade, uma extensão da corporalidade dela. Ela fala tão bonito no filme que quase nem precisa falar. E claro, tem esse aspecto da parceria, né? Que é muito importante e uma parceria que vem muito de uma consciência coletiva das pessoas também que estão performando. E aí é muito interessante porque nesse filme aparece uma das personagens do Drag Race, que não sei se dá para observar, mas é a Gabi que está performando num palco lá na cena. Então tem essa modalidade intertextual das personagens que aparecem num episódio, depois no outro, e eu acho isso uma marca da coerência da cena, né? Por isso que está formando uma cena, porque são as mesmas pessoas que estão transitando essas festas, que estão formando essas festas, né? E que mais? Como eles se apropriaram das imagens? Pois, a Núbia aconteceu uma coisa que eu não sei exatamente porquê, mas ela parou de ir para festas, né? A vida dela mudou de alguma forma e em algum momento ela conseguiu compartilhar esse filme com amigos, com os performers da festa, mas depois ela parou de ter uma vida de clubber. Aí, né, é assim, não,
eu falei, o filme é nosso, tu pode usar em qualquer momento. Eu não sei exatamente se ela considera mais que esse é o caminho da vida que ela quer seguir. Agora ela está estudando, está fazendo um mestrado em design também, foto, vídeo, também está produzindo coisas assim, e talvez seja parte de alguma forma do portfólio dela, né? Mas é isso, é muito diferente o modo como as pessoas estão usando. No caso da Drag Race, por exemplo, a gente fez num outro Drag Race, na terceira edição de Drag Race, depois da pandemia, a gente fez uma projeção do filme do primeiro Drag Race no palco do terceiro Drag Race, e foi muito incrível, porque esse diálogo com o passado antes da pandemia, e parecia que as pessoas estavam realmente performando de novo naquele palco, através do filme, foi realmente um acontecimento, né? Então, tem vários métodos. E a questão da ética, que é muito importante, eu passei muitas noites pensando nisso mesmo, porque é complicado filmar na festa, né? As pessoas estão indo lá para se divertir, para consumir qualquer coisa, e você está lá com uma câmera. E por isso que eu não me senti à vontade de gravar do primeiro. Eu tinha que entrar na cena, conversar com os produtores das festas, falar que a minha intenção é muito diferente, e eu estou gravando com muito cuidado, e que estou parte, de alguma forma, da concepção e vamos dizer, dos critérios éticos da festa mesmo, sabe? Estou respeitando muito esses critérios. Aí, claro, não pode pedir autorização para 3.000 pessoas, e por isso que eles não viram personagens. Por outro lado, é um evento público que está acontecendo na rua, e não tem essas questões legais, vamos dizer assim, éticas, talvez, mas, por outro lado, está acontecendo na rua, está tranquilo. Aí na festa eu tinha autorização dos produtores, que é diferente. Que é uma festa privada, as pessoas estão indo lá e os direitos de imagem estão dos produtores, porém não estou, assim, a gente não estava fazendo personagens de qualquer um, né? É só realmente focando em que nos interessava. Não sei se respondi todas as questões, mas muito obrigado pelas questões. Eu acho que só... Dá para me escutar bem, né? Eu acho que só para complementar um pouco disso do que o Mihai estava comentando, eu acho que essa parte da apropriação das imagens do filme produzido, né, como resultado de uma relação também, ela varia muito, acho que conforme o trabalho é compreendido ou não, e ele pode virar um portfólio, por exemplo, se a gente está tratando de artistas, se a gente está tratando de grupos musicais, como a Família Cruz, por exemplo, que em alguns momentos estavam se organizando para fazer uma projeção no Cuca, em Fortaleza, que é um centro de cultura, né, urbano, que tem no Mundinho, e aí veio a pandemia, e aí a gente não conseguiu fazer mais, e também deixou de ser algo relevante. A gente compartilhou muitas fotos que a gente fez deles, eles usaram na própria divulgação do trabalho deles, e também entraram na divulgação do filme nos festivais que estavam entrando, né? Mas eu também não percebi muito uma apropriação no sentido de uma identificação como um projeto, né? É meio que eles entendem até um certo ponto que é um projeto nosso, o interesse que a gente, que quem tem de divulgar é nosso, eles não estão tão assim. E a vida foi mudando muito, né?
Então, mas uma coisa que eu lembro muito é que também o filme em si meio que funcionou na nossa relação como uma forma de explicar melhor qual era o meu trabalho. E era muito engraçado, porque a princípio eu estava só ali. E aí eu era só a Paula, que estava fazendo coisas com eles, estava tipo, fazendo uma pesquisa, mas eles não sabiam a ideia, não faziam ideia do que. Mais que eu explicasse, também não fazia muito sentido, né? E aí eu lembro muito que a primeira vez que a gente terminou o corte, eu mandei, e aí eu mandei primeiro para os meninos, depois para os pais, e aí eles me falaram, finalmente a gente entendeu o que é que você estava fazendo aqui, né? Então essa sensação de que eu consegui, o filme virou uma conversa, né? Eu estou passando esse tempo aqui com vocês, eu tenho algo a dizer sobre isso. E eu quero que vocês, eu quero saber o que vocês acham, né? O que vocês pensam, porque isso também quero falar para o mundo, né? E é uma forma de compartilhar essa experiência de um outro jeito, talvez até um outro registro que seja mais, não gosto de falar tão mais acessível, mais compreensível, né? Mais talvez mais abrangente, não sei. Então acho que tem esse aspecto também da apropriação que na verdade é mais mais um elemento na nossa relação, na nossa conversa, né? O filme ele vira essa quase, eu acho que eu senti muito que eles sentiram como um presente. Eles falaram, eu agradeci bastante, eles falaram, Paula, mas você eternizou a gente, muito obrigada. E pronto, ficou por isso, assim, não foi algo que foi muito para frente da parte deles, como família, como grupo, que tem os próprios projetos, tem os próprios corpos, que tem muita coisa para fazer, que tem, enfim. E o filme tá lá, né? E é como se fosse um retrato de um tempo muito específico da vida deles. E eu acho que eles gostam, volta e meia me perguntam, me pedem o link de novo, está sempre aberto, sempre mando, está sempre com eles. Mas eu acho que num outro formato, né? E eu acho que tem um pouco disso também da gente pensar um pouco numa certa circulação, como eu posso dizer, uma circulação quase autônoma, assim, das produções que a gente tem, né? Que a gente deixa de ter, inclusive eles, né? Também deixam de ter o alcance de até onde vai, ou de quem isso toca, ou de como isso está atuando no mundo, né? Eu acho que tem essa sensação muito de estar aí, estar jogado, né? E que bom que a gente pôde participar disso junto. Então, eu acho que com eles posso dizer que a apropriação foi mais nesse sentido, né? Ter feito parte de um projeto como esse. E acho que isso entra muito numa das discussões sobre antropologia compartilhada, né? E muitas vezes essas produções, elas vão ter pesos diferentes, mas não quer dizer que são assimétricos, né? São, muitas vezes sim, que é muito infeliz, porque você não consegue, na verdade, potencializar aquilo que cada um tem para contribuir para aquele conhecimento. Mas a ideia de que o conhecimento ele está sendo produzido de forma colaborativa e compartilhada, eu acho que ela estava por trás desses 3 projetos. E como uma opção também, como um posicionamento nosso político, de que era a melhor forma de lidar com imagem, né? Dentro da antropologia, né? Não tem, isso é inegociável. E então eu acho que essa liberdade de definir papéis também faz parte desse registro da antropologia compartilhada, né? E eu acho que, por exemplo, as artistas, as drags, a Núbia entendem muito bem também esse processo, essa divisão de tarefas na produção de um documentário, né, digamos. E ao mesmo tempo que se espera, a gente teve depois uma experiência posterior com as mesmas interlocutoras, com as mesmas drags que estão na Carlos Caps, em que a gente queria fazer algo muito mais, de uma forma muito mais participativa do lado deles, e a gente sentia que, na verdade, eles esperavam que a gente dissesse mais, tipo, o que a gente queria, né? Então, existia uma outra visão do que era fazer um trabalho junto, né? E não deixa de ser menos junto por isso. Então, eu acho que isso foi um aprendizado, né? Foi uma coisa que eu acho que eu aprendi fora das leituras da antropologia visual, né? Foi uma coisa que eu aprendi na relação, na feitura do filme.
E aí eu queria voltar para algumas perguntas do Quintino. Ele pergunta o que mais afetou, e eu não sei se a pergunta dele era no sentido de que o que mais influenciou o filme em si, ou o que mais me afetou pessoalmente, individualmente. Mas posso falar um pouco dos dois também, que eu acho que é bem pontual. A minha relação, e eu acho que isso vai também um pouco respondendo a pergunta dele sobre como a gente conseguiu essa liberdade com os interlocutores, né, essa intimidade, acho que é a palavra que ele usou. E de fato, eu acho que a intimidade ela já estava ali, né? Porque já existia um trabalho muito intenso, muito próximo de campo, realizado no ano anterior. E, na verdade, durante todo esse tempo, acho que a ausência da câmera foi muito positiva para minha pesquisa, porque eu estava ali como mais uma estudante de música, né? Estava estudando, eu fui aluna deles em alguns momentos, aí depois participava das outras atividades, estava muito dentro da rotina da casa. O fato de a escola que eles ensinam ser a casa deles também você já está de casa quando você entra, né? Então existe essa intimidade quase imediata, que os espaços se confundem, eles são porosos, né? Então também as pessoas vão transitar entre esses espaços, né? Em algum momento alguém me perguntou, eu acho, tipo assim, mas quem são as crianças de fora e quem são as crianças da família? E eu falei, não faz muita diferença no fim das contas, essa diferenciação não está fazendo muito sentido ali, porque todo mundo passa muito tempo junto. Tem um núcleo duro que é misturado, que é da família, que é a gente de fora, mas que é tudo casa. Então, essa ideia de que o espaço doméstico era o espaço em que toda a parte do aprendizado se dava, ainda que fosse uma escola, não deixava de ser um espaço doméstico, né? Isso eu lidei na escrita da dissertação. Uma forma como a gente tentou traduzir isso são em alguns takes, algumas passagens, algumas sequências do filme em que a gente mostra como essas coisas estão coexistindo e como elas não estão competindo, né? Na mesma sala em que tem uma festinha de aniversário, é uma aula de filosofia, da música, da arte, e às vezes o Bruninho, que é o pianista, está tocando piano enquanto a mãe cozinha, e ali são coisas que estão simultâneas, né? E quem está ali, quem está esperando uma aula que vai acontecer dali a pouco, vai ver a mãe cozinhando e vai se sentir parte daquele momento que é extremamente doméstico, né? Então, eu acho que a intimidade também acontece por uma forma de relação que está ali, que é dali, que é própria dali. Não é só o mérito meu ou nosso de ter feito um campo bem feito, não, eles constroem essa intimidade ali e quem adentra a escola adentra essa intimidade. E eu acho que dividir um pouco o tempo com eles faz com que você fique muito à vontade também para poder dizer, posso chegar aqui, posso filmar isso, e de repente você já está, a câmera já vira algo também parte dessa relação que você está fazendo, que você está construindo ali, né? Em alguns momentos, algumas crianças falaram que se divertiam muito porque sentiam que estavam num reality show. Então, algumas coisas que não entraram no filme, elas dirigem a câmera diretamente e querem falar, então as crianças de alguma forma performam para a câmera, mas tentando fazer isso com muita naturalidade. Então, esses momentos íntimos foram também sendo construídos, né? A gente está presente nos aniversários, compartilha os momentos de família e de repente, quando a gente viaja com eles para o Rio, é natural que a gente possa estar lá enquanto eles durmam e que a gente possa filmar aqui, né? Assim, porque a gente está no mesmo, a gente está no mesmo momento, a gente está compartilhando do mesmo espaço, da mesma situação naquele momento, né? Então, é algo que não gerou nenhum ruído. Claro, há momentos em que a gente houve momentos em que a gente poderia ter gravado e a gente optou por não gravar, porque também faz parte da nossa sensibilidade naquele momento do que importava e do que não importava. Momentos íntimos, momentos difíceis que a gente pensa, não é sobre isso, a gente não está falando sobre isso, a gente não quer expor de nenhuma forma.
nesse sentido, algo que não componha essa narrativa, não compõe esse retrato. Então, tem muitas dimensões nas vidas das pessoas que, por mais que seja muito íntimo, elas não estão sendo contempladas ali, né? Eu acho que talvez o filme dê um pouco essa sensação de acesso completo, restrito, total, por causa desse registro tão próximo. Mas, se de um lado havia esse espaço, eu acho que havia também a confiança de que a gente não abusaria deste espaço, né? E eu acho que a gente fez a nossa lição, assim, e não abusou de forma alguma desse espaço que nos foi confiado. Então, se eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso também, é que me afetou também a percepção, essa abertura digamos, para o que a gente tinha para propor, né? Isso foi uma das coisas que me surpreendeu bastante, porque no início o que era difícil era fazer um registro sonoro. E eu acho que isso também foi uma coisa que a Cláudia comentou, né? Sobre os equipamentos, sobre o equipamento de som, e como o equipamento de som é importante quando você está falando de qualquer produção audiovisual, mas, sobretudo, uma produção que está se debruçando sobre a música, sobre fazer musical e tudo. E a nossa divisão em todos esses projetos foi muito... só em um projeto eu acho que eu peguei, que eu fiz a câmera também em alguns momentos na Drag Race, mas eu estava sempre com o áudio, estava sempre fazendo som. A gente tinha um equipamento que era basicamente o gravador, o microfone que era o shotgun, que parece seria um boom possível, né? Aquele que entra assim, nas produções maiores, e a lapela. Então você vê que algumas vezes, quando eu quero pegar a voz mais direcionada, num ambiente mais ruidoso, e eu sei qual é o meu interlocutor, vai ter uma lapela ali, a gente não está escondendo, a lapela fica ali, dá para ver, tipo, o professor falando, eles tocando e tal. E também saber muito, uma das coisas que foi muito importante foi saber interpretar as condições acústicas do ambiente, né? Isso também varia muito. Então, se você está numa sala com Fortaleza, imagino também em Sobral, vão haver muitos ventiladores por toda parte, você já sabe que você vai ter que dar uma fugida daquele ruído, ou então escolher um unidirecional e focar naquele que você sabe que vai ser o seu interlocutor mais importante, vai ter o que você quer saber o que ele vai falar, né? E, ao mesmo tempo, se você está buscando, investigando, seguindo as interações musicais, você também vai ter que entender como é que funcionam os instrumentos, né? De que forma a gente vai captar melhor o som daqueles instrumentos, né? Então, tem algumas sequências que a gente fez que entrava muito... Eu optei por fazer uma captação com bidirecional no violão, que era o instrumento que ia guiar aquela música, e isso eu só poderia saber porque eu tinha visto anteriormente na partitura e era a composição do Axel. E os demais a gente foi fazendo junto com a câmera, então foi dando essa sensação de que a câmera vai passeando e aí eu vou junto e o som aproxima também, fazendo essa dinâmica da aproximação e da aproximação do som, mais orgânica do que na edição. Então, assim, se a câmera está ali, eu estou com o microfone ali também. E aí você consegue depois equalizar um pouco melhor na edição, mas tem esse fator orgânico, assim, que ela foi captada mesmo ali, né, juntinho. E aí você consegue brincar um pouquinho mais com a espacialidade do som, né? Isso eu acho muito interessante, muito legal, e acho muito difícil, assim, muitas vezes quando a gente está falando de filmes fotográficos, de fotografia visual como um todo, a gente está sempre pensando na câmera e nas imagens, mas o som é fundamental e ele transforma muito a mensagem, ele transforma muito. Eu posso dizer que a gente precisou também de edição de som de master e mix, e isso a gente só conseguiu com o apoio também do projeto temático, né? Então, além da captação do som feita no local, som direto, a gente não fez nenhum desenho de som, mas a gente fez o tratamento e a master mix com profissionais
para conseguir dar a relevância necessária para, como eu posso dizer, para a música do filme, né, que é constante. Então, a gente preferia colocar ela na primeira linha, assim, né, em evidência. Então, isso é um trabalho que a gente tem, né, mas acredito que nos demais, a gente tinha um acesso. Tá cortando um pouco para mim, não sei. Para vocês também. Eu estou terminando. Não, mas... Nos demais, eu acho que a gente tinha acesso ao som da mesa de som, né? Que também já ajudava bastante, porque aí você não tinha o ruído da festa. Você pegava um pouco do ruído da festa, que também é importante para fazer a ambientação, mas o som da mesa de som foi captado direto, então ele vinha sem ruído, sem nada. Muito obrigada, Paula, perfeito. Mihai, quer fazer algum comentário? Eu só queria, de fato, agradecer também os comentários do chat do Roney, da Tamires. E, claro, falar só muito rápido como foi transformado pelas essas experiências, porque é claro, são experiências que afetam não são nossos interlocutores da cena, mas a gente também, talvez em primeiro lugar, né? E no meu caso, várias coisas, assim, tipo, amanhã estou indo para um rave, por exemplo, então peguei o micróbio, vamos dizer assim, e comecei a gostar da música eletrônica mais participando na cena e entender sobre o que é. E, claro, tem essa questão política que em algum momento você se sente parte do movimento social, mais do que fazendo pesquisa sobre, né? E acho que esse posicionamento é importante. Eu aprendi isso também com a cena e também sendo no Brasil, porque, claro, eu venho de fora e acho que uma certa consciência política acordou, assim, ficando no Brasil e em São Paulo, e com todas as lutas e outras coisas. E, inclusive, a minha pesquisa de hoje sobre mais essas falsidades políticas, estou num projeto europeu que se chama Visual Trust, aqui na Universidade de Barcelona agora, e trabalhei com a desinformação no Brasil e estou preparando outros projetos trabalhando com artistas de São Paulo, só para atualizar um pouquinho. E claro, acho que não foram nenhum uns perrengues que a gente passou, mas mais desafios, claro. Um grande desafio foi a pandemia, que a pandemia basicamente parou as festas, que nunca teria imaginado que isso aconteceria. Então, foi meio chocante, mas também acho que a gente se adaptou bem e acho que o ganho mais importante é que eu e a Paula viramos super parceiros e a gente está realmente trabalhando juntos, assim, de uma maneira muito profunda, né? Compartilhando conhecimentos e crescendo juntos com esses projetos, né? É legal isso. E sim, eu estava fazendo a imagem, a Paula estava fazendo som e cada um com um desafio, porque, por exemplo, no Canto de Família eu não falava português e nem cearense, então era muito complicado entender o que eles estão falando. Então, assim, você presta atenção mais, talvez, sensível, quando você não está entendendo a língua, né? Mas a Paula estava, então ela estava direcionando mais o som para o momento certo. Aí, mais tarde, eu acho que aprendi português com esse filme, de alguma forma. Então, foi uma trajetória de crescimento da língua, do conhecimento, política também.
foi uma experiência muito profunda para a gente. Bom, eu acho que mais ou menos respondemos tudo. Só, desculpa, o Quintino tinha perguntado também sobre a duração do filme. Isso é algo que Sim. você vai a vida inteira se perguntar, tipo assim, por que eu deixei aquilo, por que a gente fez aquilo daquele jeito, por que daquele outro. A gente assistiu recentemente também e pensou, nossa, mas ficou longo, né? Talvez não precisasse. Acho que quando você produz as imagens e faz a edição, dirige e depois monta tudo, é difícil você se desapegar de algumas imagens, de alguns trechos. Ainda mais quando se trata de um trabalho antropológico, etnográfico, que você tem aí uma outra camada de apego, né? Que tudo parece muito importante, então você quer deixar tudo. Eu acho que como a gente estava também nesse projeto que falava da música, que pensava a partir do fazer musical, foi muito importante para a gente privilegiar a música. Então, momentos musicais a gente queria deixá-los, se não inteiros, quase inteiros. E porque eles iam, de alguma forma, meio que conduzindo aquelas interações e aquelas... Também uma certa... revelando um certo humor no filme, né? Assim, o fato da gente ir acompanhando a mesma música ao longo do filme, que foi algo que durante a edição para a gente foi horrível, porque a gente ficava o tempo todo com a mesma música na cabeça, mas no fim das contas foi algo que conectou um pouco momentos tão diferentes da vida dessas pessoas. E no fim das contas a gente estava falando de família, é uma música para a família, que está sendo repassada ao mesmo tempo para essa família estendida, né, que são os demais jovens. Então, assim, privilegiar a música foi algo que meio que resultou nessa duração tão longa. Não era algo que a gente tinha pensado a princípio. A princípio a gente pensou, a gente vai fazer um filme de 20 minutos. E de repente o material foi falando e a gente foi ouvindo. Não, vamos deixar. Não existe uma regra, não existe uma fórmula, e muitas vezes a gente revê e pensa que deve ter ficado um pouco mais, não, mas ficamos felizes em manter esta alma musical do filme. E é isso. Os demais eu acho que estão... Se fala que um filme não se acaba, mas que se abandona, né? Em algum momento você abandona o projeto e fala, é isso, não podemos modificar mais e agora vai ter a vida dele e pronto, a gente vai para frente fazer o próximo projeto. Gente, muitíssimo obrigada pelas contribuições de vocês, tão generosas. A gente ficaria aqui mais 2 horas, com certeza. Assim, foi incrível ouvir vocês nesse debate. A gente precisa encerrar em função do tempo. Espero que a gente tenha a oportunidade, né, de conversar mais em outro momento. Outras mostras da itinerância vão acontecer. Então, talvez a gente se encontre aí. Muito obrigada e parabéns novamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito grato, gente, pela participação. Bravíssimo. Estamos aí. Então tá. Obrigada, gente. Tchau. Estamos juntos. Tchau. Esperando os próximos. Tomara. Vamos chegar. Estão no forno. Tchau. Tchau.